Shalom, bom dia, amada. Glória a Deus por todas as coisas. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua família. Glória a Deus porque nós estamos aqui em mais um devocional da manhã, no estudo diário da palavra. Estamos em Lucas capítulo 18. A gente vai já começar a ler a Bíblia, mas para não ler por ler, né? Vamos orar. Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo, é o único que pode estar nos ajudando, nos fortalecendo em fé. Então vamos dar aquele bom dia para ele? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo, bom dia! Eis-nos aqui, Santo Espírito, fica aqui do nosso lado. Nos ajuda em nome de Jesus a compreender a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, nos dá o Teu ensinamento, nos traz discernimento espiritual. Tira as travas dos nossos olhos, tira o cisco dos nossos olhos, tira todo impedimento, tira o tampão de nossos ouvidos, que caia por terra toda cegueira espiritual, todo engano. Que possamos verdadeiramente te conhecer, te ouvir, Senhor, estar mais próximas de ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que todo engano caia por terra, porque uma das coisas que mais segue as pessoas justamente é a cegueira espiritual e o engano que não deixa conhecer profundamente quem é o Senhor, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e o Deus Pai. Então, que caia por terra toda a cegueira espiritual em nossas vidas. Fale aí, coloque a mão na sua cabeça e diga: caia por terra agora toda a cegueira espiritual em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos conhecer mais da palavra. Capítulo 18, começa com uma parábola. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha o que Jesus está nos alertando para que a gente continue, que mesmo desanimado, ele pede não desanime, né? Mesmo que a gente desanimado, a gente continue, mesmo que a gente não queira ler a palavra, que a gente leia, mesmo que a gente não queira orar, que a gente ore. E ele fala dessa viúva que é insistente com o juiz foi resolver a causa dela porque ele não aguentava mais a insistência dela. E quantas vezes, né, a gente acaba cedendo aos pedidos das pessoas, dos filhos que ficam insistindo tanto, né? Porque a gente não aguenta a insistência. E tá falando assim: Deus, ele vai também. Você clama. A gente precisa clamar de dia e de noite. Olha o que Jesus diz assim: acaso Deus não faz justiça a seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Então é isso que eu e você precisamos fazer. Nós já estamos lendo a palavra de dia e de noite, mas sabe aquilo que você precisa? Coloque diante do Senhor e clame de dia e de noite. Amém? E Deus não vai mais fazer você esperar com isso. E Ele vai fazer justiça aí depressa. E a gente precisa continuar com fé, perseverar, acreditar. Eu e você precisamos acreditar. Você tem algo pedindo a Deus? Coloque a situação diante do Senhor. Eita, entrou, foi... Perdão, entrou... divulgação aqui no louvor. Se você tem algo que você está pedindo ao Senhor, escreva, coloca diante do Senhor, ore ao Senhor e depois continue com fé, pedindo, acreditando, visualizando na sua mente que vai conseguir. Se é uma cura física, se é uma porta de emprego, se é um filho aos pés do Senhor, se é um marido rendido aos pés do Senhor. Eu não sei qual é a sua situação hoje, se é algo, uma situação financeira. Então coloque diante de Deus, peça ao Senhor, visualize na sua mente já a vitória, você já conseguindo, visualize como você vai estar já conseguindo isso. E eu creio que você vai conseguir, porque você ali colocou diante de Deus e Deus não vai
demorar em te atender. Então a gente precisa clamar. E aqui é a dica de Jesus: clamar de dia e de noite. Amém? Tem pessoas que não gostam de ficar falando das mesmas coisas com Deus, né? E realmente a gente precisa falar da situação atual, abrir o nosso coração. Mas se tem algo que você precisa ali de Deus, você clama. Essa é uma dica de Jesus. Vamos continuar aqui, versículo 9. A alguns que confiavam a sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, e um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus ele contou, né, uma outra parábola sobre isso, sobre ser humilhado, ser exaltado, de você escolher quando você estiver numa festa, num evento, escolher um lugar bem distante e ruinzinho. Se o dono da festa quiser mudar você de lugar, sim, aí você vai ser exaltado, né? Pra gente não ter a soberba, a prepotência no coração e ter mais humildade. E isso aqui também tá falando sobre a nossa forma de orar, para nós termos humildade, para nós reconhecermos o nosso erro diante de Deus, pra gente se estender, abrir o coração, porque não adianta mentir para Deus, não adianta se justificar para Deus. Ele conhece tudo, ele conhece os nossos corações. Então, assim, que a gente tenha humildade, não ficar comparando com as pessoas, com as situações, mas colocar a nossa situação diante do Senhor. Você viu que entre o fariseu e o publicano, quem foi justificado foi o publicano. O fariseu era considerado, né, um líder religioso, um homem de fé ali, né, um judeu praticante da palavra. E o publicano era considerado um homem corrupto, cobrador de impostos, traidor dos judeus, né, que trabalhava ali para os romanos. Então, assim, era como se fosse alguém indigno. E ele, por se achar tão indigno, ele nem tinha coragem de olhar para o céu, mas ele falava com o Senhor: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E o fariseu se achava, né? Então, assim, a gente tem que saber diferenciar e tem que saber orar com humildade no coração, não é com a boca, não. Amém? Vamos seguir aqui. O povo também estava trazendo criancinhas para Jesus, para que Jesus tocasse nelas. E ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir as minhas crianças e não as impeça, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo-lhes a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Eu creio muito que Jesus nos compara, né, que a gente possa se comparar com crianças na inocência, né, no perdão, porque crianças são assim, por mais que eu brigue com meu filho e brigue, fale, daqui a pouquinho ele tá ali, todo chegado a mim, tá todo ali dando beijinhos. Eu fui acordada há pouco com um monte de beijinhos, né, não briguei com ele não, mas crianças são assim, perdão. Elas são carinhosas, elas são perdoadoras, elas perdoam rápido, elas não lembram, né, do que você fez. Muitas crianças são maltratadas por alguém e ainda assim estão ali pertinho, né? Então, assim, a inocência da criança, a humildade da criança, né, o perdão da criança. Eu acredito que é por isso que Jesus nos compara e diz que precisamos ser como crianças para entrar no reino de Deus. Então, eu e você precisamos ter um coração perdoador, uma inocência para entrarmos no reino de Deus. Amém? Vem o carro do ovo, misericórdia, Senhor. Vamos aqui seguir. Versículo 18. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. E ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse:
Como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? E Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. E respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai e filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Uau! Então, assim, essa é a parábola, né, não é a parábola, na verdade é uma história, aconteceu, né, com Jesus lá, né, do homem rico, do jovem rico, né, que, assim, era um bom servidor de Deus, né, ele fazia todas as leis, os mandamentos, ele cumpria, mas o coração dele ainda estava preso nas riquezas, preso nas coisas aqui presentes, né, no reino físico. Inclusive eu fiz um vídeo, tá lá no outro canal, sobre o reino físico e o reino espiritual e como é importante nós nos espiritualizarmos, sermos pessoas melhores, mais espirituais, alimentar o nosso espírito. Porque senão essas coisas terrenas, essas coisas aqui, como desse homem rico, vai nos impedir, né? Pode ser um impedimento para nós nos achegarmos mais a Deus. E é isso que Jesus viu no olho dele, na tristeza dele. Por isso que ele falou do camelo, né? Mas, lembra que eu falei para você guardar Marcos 9:23, que é exatamente isso, porque Jesus falou isso lá em Marcos. Conta essa mesma parábola, né? Do jovem rico. Cadê ele aqui? Agora aqui ele fala em Lucas capítulo 18, versículo 27. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, assim, eu gravei na minha mente desde sempre. Marcos 9:23. O que é impossível para o homem é possível para Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu e você precisamos saber disso. Que Deus é o Deus do impossível, que Deus realiza todas as coisas, e o que pra gente é limitado, o que a nossa mente não alcança. Porque você consegue imaginar aí um camelo passando pelo fundo de uma agulha agora? Pois é, de repente a nossa mente é limitada para conseguir imaginar uma coisa dessa. Eu particularmente estou imaginando ali ele apertadinho, como um elefante até, e ali apertadinho, o bumbum passando. Pois é. Se a nossa mente pode projetar uma coisa dessa, de repente é possível que isso aconteça. E para Deus não existe impossível. Ele faz. Amém? Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Ele nunca falhou. Ele nunca falhou. Para Deus não há impossível, amada. Amém? Vamos seguir aqui. Estamos aqui, versículo 31. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito nos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele e o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, e no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras estava oculto e eles não sabiam o que eles estavam falando. Eles não sabiam do que ele estava falando. Jesus mais uma vez prediz, né, a morte dele, e isso é bom ele ter falado, porque lá na frente eles lembrariam disso, né? Vamos seguir, versículo 35. Ao aproximar-se de Jesus, já está terminando, ó, só falta isso aqui. Ao aproximar-se de Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo, e disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. E quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. E Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus.
Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Então a gente viu aqui, né, um cego de Jericó, né, um mendigo que recupera a visão. Imagina, ele era cego, ele estava no meio do caminho, ele ouviu todo aquele barulho do alvoroço, ele estava ali querendo saber o que estava acontecendo e não sabia. Ele perguntou e alguém parou para dizer para ele: olha, é Jesus de Nazaré que está passando. E com certeza ele já ouvia falar de Jesus. Ele já ouvia falar que Jesus curava, fazia milagres, e por isso que ele acreditou que Jesus era a oportunidade da vida dele. Se Jesus estava passando ali, ele tinha que fazer alguma coisa. E por isso que ele começou a gritar. Mesmo que as pessoas não quisessem, mesmo que as pessoas mandassem ele calar a boca, repreendessem ele estava ali, era a oportunidade da vida dele. E é isso que eu e você precisamos ver, a oportunidade da nossa vida. Coloca diante do Senhor e clama ao Senhor. Nesse mesmo capítulo ele começou falando isso, para nós clamarmos de dia e de noite. E é isso que o cego de Jericó fez. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali ele estava distante, gritando. E quando Jesus se aproximou, disse: o que você quer que eu te faça? Então assim, Jesus, eu tenho certeza que Jesus já sabia, né? Só que ele perguntou: o que você quer que eu te faça? Então é importante, porque você precisa saber o que você quer que Jesus faça. O que você quer que Jesus faça hoje na sua vida? Eu vou te desafiar, pegue um papel e caneta e comece a escrever: Jesus, eu quero que você faça isso. Vamos fazer o seguinte: Deus é o Deus do impossível. Então comece a pensar sem colocar problemas, né? Ah, eu quero um avião. Não, peraí que eu não tenho dinheiro para avião. Ah, então eu quero um jatinho. Não, peraí, eu não tenho dinheiro para jatinho. Não, eu quero então uma BMW. Ah, não, eu não tenho como ter uma BMW. Não tenho nem como pagar o pneu dela. Então assim, eu não quero que você coloque um não. Eu quero simplesmente que você coloque num papel o que você quer que Jesus faça. Jesus, eu quero uma cura física em tal lugar. Jesus, eu quero ser liberta de tal pecado. Jesus, eu quero ver meus filhos rendidos a Ti. Jesus, eu quero ver meu marido rendido a Ti. Jesus, eu quero me mudar de casa. Eu quero uma casa confortável. Nessa nova casa, eu quero que ela seja espaçosa, que ela tenha quintal, que os vizinhos sejam silenciosos, que tenha grama, que tenha piscina. Você começa a descrever o que você quer, mesmo que pareça impossível para você agora. E você lembra: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então eu quero que você faça essa lista hoje mesmo. Para tudo que você estiver fazendo aí, faça essa lista. A lista do impossível. O impossível para você, porque para Deus não é. Então você apresenta ao Senhor e clama de dia e de noite. E mesmo que as pessoas mandem você calar a boca, mesmo que as pessoas queiram fazer você não acreditar, mesmo que a sua mente queira te enganar para dizer que isso é impossível, eu quero que você continue, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer. Porque Deus não conhece limites, Ele não conhece, Ele é o Deus do impossível, é o Deus sem limites. Então assim, eu quero que você faça, se for algo assim, faça de repente por uma semana, coloque um propósito de clamar de dia e de noite por uma semana. Se for algo que você sabe que não é agora a curto prazo, mas a longo prazo, coloque de repente mais um tempo. Eu quero que você faça uma lista e coloque coisas assim a curto prazo e a longo prazo. E clame de dia e de noite. E você vai ver isso acontecer. E se visualize nesse lugar. Se visualize com o marido convertido, com os filhos ali na igreja com você, com todo mundo louvando e adorando. Visualize você na sua casa nova. Visualize você no carro novo. Visualize você no seu emprego novo. Visualize você com o seu novo investimento, com o seu novo propósito de vida. Visualize já como você vai estar se sentindo. Você vai estar satisfeita, você vai estar alegre. Como é que você vai estar? Porque o Senhor, Ele pede para que a gente traga a memória, para nos dar esperança. Porque o Senhor, Ele não conhece coisas pequenas, limitadas e impossíveis. Ele é o Deus do impossível. Então pratique isso, coloque diante do Senhor, clame ao Senhor de dia e de noite. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Depois eu quero ouvir seu testemunho. Então assim, coloque aqui depois seu testemunho em nome de Jesus. Amém?